Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá, continuar com os nossos trabalhos. Essa semana eu estava dando uma olhada no PET. Na sexta-feira eu vou fazer a análise do PET, como eu venho fazendo, né? Terça-feira, que é hoje, é aula, sexta, o PET. E o PET sexta-feira está pedindo para relacionar a história antiga com a história da Idade Média. Lembra lá, né, que a história é dividida em 5 partes: pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. O que o PET vai tratar essa semana é a mudança da história antiga para a Idade Média, ok? A história antiga eu já falei de Grécia e Roma da semana passada, então provavelmente eles devem falar um pouco desse tema. Já que eu falei de história antiga, eu tenho que falar de Idade Média, para vocês poderem fazer essa relação no PET de sexta-feira, ok? Então vamos lá. Idade Média. Idade Média, coitada. Todo mundo maltrata ela, fala mal dela, fala que é a Idade das Trevas, né? A historiografia vem mudando bastante para poder mudar essa realidade. Não é bem assim, né? Não quer dizer que o pessoal da antiguidade era muito inteligente e tal, e a galera da Idade Média se perdeu. Porque, na verdade, como eu falei para vocês na semana passada, a cultura grega e romana foi muito famosa. Somente com o do Renascimento, né? Depois que a Idade Média acaba, o pessoal vai idolatrar. O pessoal vai falar, nossa, esses gregos são nu, os romanos, então, nossa, eles eram Jedi, entendeu? Então, houve uma valorização, não estou falando que ela é errada, ela é certa, né? Eles, realmente, o pessoal daquela época era muito inteligente, eu gosto muito deles, o pessoal da história antiga, né? Da Roma e da Grécia, mas a Idade Média também é um período muito bacana, durou 1000 anos, né? Tem uma realidade totalmente diferente lá dos romanos e dos gregos, mas não quer dizer que é melhor ou pior, é só diferente, ok? Então vamos lá. Essa parte eu já falei para vocês lá na primeira aula. Então, a história antiga vai acabar quando o Império Romano, que eu falei para vocês semana passada, acaba. Ele é dividido em duas partes. A parte da esquerda, que a gente chama do Império Romano Ocidental, vai cair. Um tanto de bárbaro, de povos que os romanos chamavam de bárbaros, né, que eram povos diferentes, vão invadir a Roma e acabar com o Império Romano do lado esquerdo, que é o Ocidente. O do lado direito, que é o Império Romano do Oriente, vai até o final da Idade Média, ok? Mas como a gente está falando aqui do lado da Europa, o Império Romano na parte da Europa vai acabar. E o que tem a ver com a Idade Média? Tudo. Porque é neste momento, exatamente na hora que Roma chega e pum, pá, bum, acabou, já era, é a hora que a Idade Média começa. Então, como eu disse, os romanos começaram a viver muito em cidades, se organizarem, se estruturarem, fazer estradas. Até hoje as estradas romanas estão lá. Muita gente passava de cavalo, agora passa de carro e a estrada está lá hoje, aguenta o carro passar por cima. Então era muito estruturado em cidades. Como os bárbaros vão invadir e o pessoal... Meu Deus, o que eu vou fazer? Eles estão invadindo, né? Imagina você tá aqui na sua casa de boa, de boaço, de repente você fala, ué, que barulho que é esse? Na hora que você olha para fora assim, aquele tanto de gente invadindo, você, racha fora. E aí o povo vai fugir. Já que está todo mundo nas cidades e os bárbaros estão invadindo, se as cidades estão sendo invadidas, então eles vão para o campo. Né? Se a cidade está sendo invadida, eu não vou para outra cidade, está sendo invadida também. Então eu vou para o campo. Lá no campo é quando começa a Idade Média. Ok? Então toda aquela estrutura que os romanos criaram, né? Troca de mercadorias, como eu falei para vocês, fizeram muitas estradas. Então uma região da Itália fazia uma coisa, a outra região fazia outra, então uma trocava com a outra. Aí vinha a carroça e levava, entendeu? Todo esse comércio de uma região com a outra não vai acabar, mas vai diminuir muito. Porque agora está todo mundo lá na zona rural. Não tem mais... É perigoso demais você pegar uma carroça e ir de um lugar para o outro, porque os caras vão te assaltar, é uma confusão danada. Então esse comércio vai acabando. Então as pessoas agora vão morar no campo. Lá no campo, quem mora no campo é aqueles castelos. Né? Todo mundo já viu os castelos da Idade Média, que passam na sessão da tarde, passam um tanto de lugar. Esses castelos têm um tanto de uma muralha em volta para proteger. Por quê? Como eles moram no campo, é muito isolado. Então, para alguém chegar e invadir, não custa nada. Então, eles vão murar para se proteger. Então, esse povo fugindo lá, os bárbaros estão invadindo, lembra disso. Esse povo fugindo fala, eu preciso de algum lugar. Eles vão para o campo, chega lá, tem o castelo enorme. Não! Me ajuda aqui, me acuda! E aí, eles vão abrir o portão, esse pessoal vai entrar. Obviamente, não vão comer e viver de graça. Né? E aí começa a se estruturar o que vai durar durante 1000 anos como Idade Média. Então o dono do castelo, esse senhor, ele vai chegar para o pessoal e falar: eu até te arrumo abrigo,
Só que não vai ser de graça não. Ninguém enche barriga aqui no meu lugar de graça não. Então, ele vai oferecer algum lugar para essas pessoas morarem, né? Algum pedaço de terra para eles plantarem. Só que eles vão ter que, esse pessoal vai ter que usar a sua força de trabalho, o seu muque, para poder trabalhar na terra do senhor lá do castelo. Tudo que produzir lá é do senhor do castelo. E tudo que a pessoa produz na terrinha que o senhor feudal deu para eles, uma parte do senhor feudal, uma parte é deles. Ué, pessoal, mas é injusto, ué. Peraí, eu trabalho na terra do cara e o que dá de plantação é dele. É injusto, a terra é dele. Agora a terra que ele me passou, eu plantei aqui, então o que deu é meu, porque ele tem um de lá e eu tenho o meu. O que de lá é dele e o que é daqui é nosso. É dele e seu. Por quê? Porque ele é o senhor. Aí você fala, injusto, eu não quero, eu sou rebelde. E você vai pra onde? É igual, eu sempre falo em sala de aula, adolescente rebelde, eu odeio meus pais, eu vou fugir de casa. Mas você vai pra onde? Vai comer o quê? Vai vestir o quê? Vai morar o quê? Aonde? Você entende? Então, rebeldia faz parte, mas tem hora que a realidade bate. Então, é injusto, mas para onde que esse pessoal ia? Vai morar o quê? Na floresta? Então, é o jeito que eles tinham para viver. Então, logo você começa a perceber que existe uma relação social ali dentro agora. Entendeu? Então, agora existem classes sociais que são melhores ou se intitula melhores do que outras. Essas classes eles chamam de estamentos. É classes sociais. São 3 classes sociais. Primeiro, o clero, o pessoal da Igreja Católica. A única igreja ao longo da Idade Média é só a católica. Não é cristianismo, tipo assim, várias religiões. É só uma, Igreja Católica. Então, o primeiro é o clero. O segundo é a nobreza. Quem tem pai nobre, vô nobre, bisavô nobre, então você é um nobre. Já que todo mundo da sua família é um nobre, você também tem sangue de nobre. E a terceira, que é o povão, que é esse pessoal que vai viver plantando. Então, a primeira classe, que é o clero responsável pela igreja, eles que vão ser responsáveis pela alma das pessoas, né, por guiar o ser humano de acordo com o cristianismo até o céu, né, para viver uma vida muito justa, para ter o céu. A segunda classe é os nobres, que principalmente é o pessoal da luta, da guerra. Os nobres adoram uma batalha para provar que eles são macho demais, entendeu? Então essa classe é mais de batalha. E a terceira classe, que é o povo, que é para trabalhar e pagar as contas. Beleza? Então essa é a estrutura. Se você nasceu povo, você morre povo. Se você nasceu nobre, você morre nobre. E aí por aí vai. Então é dessa forma que a sociedade deles viviam. Não estou aqui, eu sou historiador, não é minha função dizer que está certo ou está errado. Era assim que eles viviam, tá? Aproveitando uma vez, é claro que a terceira classe social, que é a parte mais pobre, a trabalhadora, vai pagar impostos. Como sempre, né? Isso praticamente não muda. Eram vários os impostos, mas os 3 mais famosos são corvélia, talha e banalidades. Corvéia são os dias que a pessoa comum vai trabalhar lá na terra do senhor, do dono do castelo, mais ou menos 2 ou 3 vezes por semana, ele vai trabalhar lá na terra dele de graça. A terra do senhor, tudo que vai dar lá de alimento vai ser do senhor. Então ele é obrigado por isso. Então esse imposto do trabalho é para isso. 2, 3 vezes por semana, essa pessoa vai se dedicar à terra do Senhor e tudo que der na terra do Senhor é do Senhor, ok? O segundo que eu falei chama talha. A talha é o que eu falei para vocês. Quando o trabalhador não está na terra do Senhor, ele está na terra dele, plantando na terra dele. Na terra que o Senhor emprestou, não é dele, né? Que o Senhor emprestou para ele. E de tudo que ele produz, 1/3, a cada 3 partes, uma é do Senhor, porque é dele. Então, tudo que é da terra do Senhor é do Senhor, tudo da terra das pessoas que estão trabalhando, 1/3 é do Senhor e 2/3 da pessoa. E o terceiro é a banalidade. Toda vez que você quiser usar um moinho para poder, por exemplo, moer o milho e fazer o fubá, por exemplo, você tem que pagar esse imposto. Ou então, se você quiser usar o forno para fazer pão, né? Você faz o pão, quer usar o forno para poder, né, deixar ele crescer. Então, você vai ter que pagar esse imposto também para o Senhor, porque você está usando tanto o forno quanto o moinho do Senhor. Então, tem que pagar mais imposto, ok? Um que eu esqueci de comentar, mas esse vai ser pago para a Igreja Católica, que é pago até hoje, que é o dízimo. Então, desde aquela época, existe a ideia de que o dízimo é o quê? 10% do que você ganha, do que você produz, vai para a Igreja Católica. Naquela época era obrigatório. Hoje em dia, a maioria das religiões não obrigam, né?
A maioria vai pedir suporte para a igreja conseguir se manter de pé, mas não é obrigatório. Agora, antigamente, sim, você tinha que pagar o dízimo, era obrigatório. Inclusive, tinha missa todo domingo, você tinha que ir, senão você não fazia parte da sociedade. Então, a igreja de domingo ficava, ó, lotada. Outra coisa, o comércio. Lembra que eu falei que lá no Império Romano o comércio era grande? Tinha muita estrada, então uma cidade vendia muito para outra cidade, o comerciante saía vendendo, sai daqui, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, entendeu? E aí fazia aquele comércio enorme, o Império Romano foi muito famoso por isso. Na Idade Média quase que não vai ter. Então quase ninguém sai de um lugar para outro na Idade Média porque é muito perigoso. E esses quando vão sair é raro, é raríssimos. Então o comércio naquela época vai ser pouco e mesmo assim não vai ser moeda. Geralmente é mais escambo, vai ser muita troca, ok? Embora também tenha moeda, cada feudo, cada fazenda, cada castelinho tinha praticamente a sua moeda. Então você imagina a confusão que é. Por exemplo, você imagina que no Brasil, se você for lá no Rio Grande do Sul, na parte mais de baixo do Brasil, ou lá no, sei lá, no Amazonas, que é uma das partes mais altas do Brasil, todo o território brasileiro usa uma moeda chamada real, não é dinheiro. R$2, R$3, R$5. Todo mundo. Então se você sai daqui e vai para o Rio de Janeiro e vai comprar um picolé, o cara vai falar R$4, então você entrega. Agora você imagina se cada região do Brasil tivesse uma moeda. Então você chegasse no Rio de Janeiro e fala, quanto que é esse picolé? Ele fala, é 3 inhens. Você fala, inhens? Inhens? É, inhens, então você tinha que trocar. Você entrou no Rio de Janeiro, você tem que trocar a moeda. Aí você vai pra São Paulo, eu quero comprar esse picolé. Ah, são 2 euros. Você fala o quê? Euros? Não sei o que é isso não, é moeda. Então você imagina a trabalheira que seria uma coisa dessa. Era assim que era na Idade Média. Então se você saía de um feudo e ia pro outro, a moeda era diferente. Então você tinha que ficar trocando moeda o tempo todo. Você imagina a confusão que era. Então muitas vezes era troca mesmo. Dá 1 quilo de arroz aí, você me dá 1 quilo de feijão. E só para concluir a aula de hoje, existe um negócio muito famoso chamado suzerano e vassalo. Suzerania e vassalagem. O que significa isso? Uma pessoa, um senhor muito poderoso, com uma terra muito grande, para ele controlar aquela terra muito grande é muito difícil. Então o que ele vai fazer? Ele não vai chamar uma pessoa pobre, né? Ele vai chamar uma pessoa rica, não é tão rica quanto ele, porque agora ele vai arrumar um pedaço de terra, né? Então, se ele for tão rico quanto ele, não precisa de terra. Então ele vai chamar uma pessoa, um nobre, menos poderoso, e vai falar para esse nobre, ô nobre Antônio, sei lá o que, você quer esse pedaço de terra aqui para você controlar? Mas aí você vai me devendo um favor e tal, você vai ter que me pagar. Não, tranquilo, era nobre com nobre, entendeu? Então, não, beleza. Então, o nobre que oferecia a terra era o suzerano. O nobre que recebia a terra é o vassalo, ok? Ninguém pobre aí está no meio dessa questão, não. É só rico. Então, o ricão, que é o suzerano, vai entregar um pedaço da terra dele para um rico menos rico, que vai ser o vassalo dele. Então, toda vez que esse ricão entra em guerra, ele precisa de soldado, ele vai pedir para todos os vassalos dele soldado para poder fazer. Se ele precisar de alimento, estiver faltando no feudo dele, todos esses vassalos vão se juntar para oferecer, entendeu? Então vai ter uma relação. Tipo cidade e estado. Cidade, Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais. Tem essa relação. Minas é maior, Pedro Leopoldo é um pouco menor, mas tudo aqui dentro de Minas Gerais. Então vai ter essa relação também, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Esse é um período muito famoso. Provavelmente na aula de sexta-feira a gente vai relacionar a aula de terça-feira passada com a aula de hoje, ok?